Como ler a Bíblia Católica em apenas um ano? Ora, sem fórmula fácil e sem achar que a Bíblia deve ser lida apenas uma única vez, é bom estabelecer uma meta, como a anual, para cumprir todos os 73 livros da Bíblia. Certamente essa não é uma tarefa fácil, mas se nós não nos dermos uma meta, dificilmente nós conseguiríamos sozinhos cumprir essa caminhada. Por isso, eu gostaria de apresentar para vocês e compartilhar um plano de leitura da Sagrada Escritura que eu fiz, inspirado, é claro, em outros. Porque há muitos planos de leitura da Bíblia. A primeira forma básica é lê-la do Antigo ao Novo Testamento, na ordem que aparecem nas edições, de Gênesis a Apocalipse. Há outras formas que pretendem ler primeiro o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, e depois os 46 do Antigo Testamento. Essa também é uma possibilidade. E nós vemos muitas alternativas de leitura simultânea dos livros da Sagrada Escritura, lendo ao mesmo tempo um livro do Antigo Testamento e um livro do Novo Testamento. O meu método não é assim. Eu me inspirei principalmente nos teólogos americanos Tim Gray e Jeff Cavins, que apresentam no site Ascension Press um plano de leitura baseado nos 14 livros narrativos da Bíblia, alocados em 12 períodos, como que cronológicos da história da salvação. Só que eles também têm uma leitura paralela, que, na minha opinião, atrapalha. Então, por exemplo, eles propõem que se leia, logo no começo, junto com a história dos patriarcas, o livro de Jó. Todos os dias, o livro do Gênesis, do Jó e também Provérbios. E isso, na minha opinião, me confunde um pouco. Então, inspirado neste projeto do Jeff Cavins e do Tom Gray, eu criei o meu plano de leitura que tem as seguintes características e eu quero projetá-los aqui para vocês. Nós vamos começar com o Evangelho segundo São Marcos, que é o primeiro e mais antigo dos evangelhos, e ele é pequeno, é o menor dos evangelhos, e aquele no qual provavelmente se basearam Mateus e Lucas. E vejam que em uma semana nós teremos lido 8 dias o primeiro evangelho, nesse módulo que eu chamei de Introdução Messiânica. E nesse plano de leitura que vocês podem receber clicando no link aqui abaixo, nós temos um controle na coluna do mês, da semana e do dia para acompanhar o andamento da leitura. Então, por exemplo, no primeiro dia nós temos São Marcos, capítulos 1 e 2. E uma única leitura paralela, proveniente de um livro sapiencial, como o livro dos Salmos. Então vejam que na leitura secundária nós temos um livro meditativo e reflexivo, extraído dos livros sapienciais, principalmente o livro dos Salmos, mas também Provérbios, Eclesiástico e Sabedoria. Porque os livros de Jó, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes serão lidos como leitura primária. Então vejam, os primeiros 11 capítulos do Gênesis conformariam o que eles chamam de mundo originário. A primeira grande narrativa da criação do mundo, do primeiro casal, da primeira família, né, e da Torre de Babel. 11 primeiros capítulos do Gênesis, nesse eixo, depois da introdução messiânica, que é o mundo originário. A introdução messiânica serve para que nós comecemos com Jesus Cristo. Eu não acho oportuno começar a ler a Sagrada Escritura a não ser por um evangelho. E sempre voltando aos evangelhos em interlúdios messiânicos, intervalos messiânicos em que nós vamos recapitular o evangelho. Depois partimos para os patriarcas, nos capítulos de 12 a 50 do livro de Gênesis. E aqui a gente tem a grande narrativa de Abraão, Isaque, Jacó, José e seus irmãos. Basicamente, o fundamento do povo hebreu. Depois seguimos num terceiro módulo, ainda no segundo mês. Então vejam que aqui na última coluna da esquerda nós temos o mês, depois o módulo, a semana e o dia. Continuamos pelo livro do Êxodo,
num terceiro módulo que é sobre a fuga ou a saída dos judeus do Egito, cuja figura central é a de Moisés. Depois, as andanças no deserto a partir do livro de Números. Vejam que Gênesis, Êxodo e Números são os 3 livros do Pentateuco que esses teólogos chamam de narrativos. Apenas 14 dos 73 livros da Sagrada Escritura são propriamente narrativos. Tá? Por exemplo, o livro do Deuteronômio e do Levítico, que pertencem ao Pentateuco, à Torá, aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, não são narrativos. Então nós não os leremos no começo. Nós os leremos só no final, já numa recapitulação decisiva do Antigo Testamento. Depois continuamos com as andanças no deserto, com a saída do Egito e a chegada na Terra Prometida por Josué. E aí nós chegamos aqui nesse 4º módulo com a conquista e juízes, na primeira experiência do povo hebreu na Terra Prometida. E aqui nós temos o livro de Josué, Juízes e 1 Samuel. Notem que, neste momento, nós fazemos como que um intervalo messiânico e voltamos para São Mateus. Paramos um pouquinho na narrativa histórica do povo hebreu e nos lembramos de quem nós estamos esperando e de quem nós estamos falando em toda a Sagrada Escritura, que é de Cristo Senhor. E aqui estudamos o Evangelho de São Mateus, que vai durar, tanto quanto o de São Marcos, aproximadamente uma semana. Porque a gente tem um ritmo de 2 ou 3 capítulos, às vezes 4 capítulos por dia, dependendo do tamanho, que custa cerca de 10 a 15 minutos por dia. Né? Essa é a proposta. 15 minutos por dia você lê toda a Sagrada Escritura e compreende a partir deste plano proposto. Depois recuperamos a narrativa histórica lá dos juízes com os reis. E aí lemos o período da monarquia, com 1º e 2º Samuel e o livro de 1º de Reis. Depois partimos para o próximo módulo com o reino dividido, com o 1º e 2º livro de Reis, e depois chegamos ao exílio da Babilônia. Né? E aí lemos os profetas Isaías e Jeremias, né, para entender todo esse drama, sempre acompanhados, vejam aqui na penúltima coluna da direita, com uma meditação sapiencial, seja dos Salmos, seja dos Provérbios, que não afetam a concentração na narrativa que está sendo desenvolvida na leitura principal. Depois do profeta Jeremias, temos mais um interlúdio messiânico para o terceiro evangelho do plano. Depois de Marcos no início e Mateus no interlúdio, o evangelho segundo São João. Vejam que aqui nós já estamos no mês de julho, o mês 7, né, nessa leitura diária. Depois nós temos o retorno à Terra Prometida, tá, para chegar no capítulo da revolta dos Macabeus, tá, com os livros 1º e 2º Macabeus. Depois, nessa ordem, nós chegamos ao cumprimento messiânico. E o evangelho narrativo por excelência, é claro, é o de São Lucas. E aqui a gente já está, vejam só, no meio do ano, chegando em agosto, com o evangelho de São Lucas, capazes de entender a consecução ou o cumprimento messiânico das expectativas salvíficas do povo de Israel na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E depois chegamos ao período da Igreja, tá? Com os Atos dos Apóstolos, que é o livro narrativo que explica o percurso dos primeiros cristãos e da primeira comunidade cristã. Aqui a gente já está mais da metade do ano entendendo o período em que nós estamos agora, que é o período da Igreja, esperando a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, aqui acabam os livros narrativos da Bíblia, segundo Jeff Cavins e o Tim Gray. E agora nós podemos ler os livros, por assim dizer, reflexivos ou que nos ensinam algo específico sobre a nossa fé, a começar pelos livros do Novo Testamento. As 14 cartas atribuídas a São Paulo, que vão ser lidas como leitura primária. E aqui a gente já tem uma leitura que não é tanto de tipo narrativo,
do que aconteceu, mas da interpretação do significado de quem é Jesus Cristo. Que é isso que São Paulo procura explicar nas suas cartas, que serão lidas por nós na ordem em que aparecem no Novo Testamento. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e assim por diante. Depois as 7 cartas apostólicas, formando aqui um módulo próprio, até o Apocalipse. Com que concluímos, já no mês de setembro, mais ou menos, o Novo Testamento. Só então nós vamos voltar para o Antigo Testamento e ler os livros que ainda não tinham sido enfrentados, a começar pelos sapienciais, que têm um eixo narrativo e argumentativo próprio, e que dificilmente podem ocupar esse papel de leitura paralela, porque atrapalharia. Quando a gente conta 2 histórias ao mesmo tempo, a gente acaba se confundindo. E aí então a gente vai ler o livro de Jó, do Eclesiastes e do Cântico dos Cânticos. Depois, nós voltamos para o livro do Pentateuco, no começo da Bíblia, já em outubro, para ler os livros da lei, o Levítico e o Deuteronômio, que são livros difíceis de serem lidos e assimilados num primeiro momento, porque são pouco compreensíveis por nós e muito distantes, e tem um valor histórico e um valor antropológico muito profundo que precisa ser lido sempre à luz de Cristo, sempre à luz do que virá. Só que nós precisamos saber desde o começo o que virá e o que já veio, que é a encarnação do Verbo de Deus. Depois vamos para os livros históricos, não narrativos, como o livro de Ruth e de Crônicas, de Tobias, de Judite e de Esther, até os livros proféticos que ainda não terão sido lidos, como Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Abdias e assim por diante. E no dia 365, nós concluímos esse grande percurso, inspirado, é claro, por essa figura aqui luminosa de São Jerônimo, patrono dos leitores e estudiosos da Sagrada Escritura, por tê-la traduzida ao latim no século V. Então vejam só, qual é a ideia aqui? Não é uma obsessão por ler todos os dias, tantos minutos, mas ter um ritmo. Por isso, o Clube de Leitura Católica da Bíblia, que eu ofereço a vocês, ajuda tanto a ter uma orientação pelas aulas de cada livro e de cada módulo, com uma leitura guiada de certos trechos importantes, interpretados à luz da tradição apostólica e do magistério da Igreja, principalmente a partir da lente luminosa dos padres da Igreja, como o próprio São Jerônimo, Santo Agostinho, mas também Santo Tomás de Aquino, e sem esquecer a contribuição de filósofos e teólogos modernos e contemporâneos, como o Papa Bento XVI, que é um leitor muito fino da Sagrada Escritura, e o Scott Hahn, que é um dos nossos principais guias neste percurso. A ideia é cumprir um trajeto e depois se sentir à vontade na Escritura, saber se situar na Escritura, saber onde estão os livros, quais são os argumentos principais de cada livro, qual é a linha narrativa principal que culmina com Cristo. O mais importante é estabelecer a motivação de se encontrar com Deus a partir da Escritura. O compromisso que nós fazemos com o clube de leitura não é tanto com o professor ou com os amigos e milhares de pessoas que estarão conosco, mas com Deus. A vontade de se encontrar com Deus, né? Esse plano, na minha opinião, deve ser impresso, você deve assinalar a cada dia a leitura e acompanhar, caso não consiga num dia ou outro, o momento em que se está. A primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, o segundo mês, o primeiro módulo e assim por diante. E por fim, neste arquivo que você pode baixar gratuitamente aqui no link abaixo, eu apresento um diário espiritual para acompanhar este plano de leitura. Este diário espiritual é inspirado diretamente no método tradicional da Léxio Divina, que eu já expliquei aqui para vocês no outro vídeo. Mas ao invés de permitir que vocês escrevam as 4 partes da Léxio Divina, a leitura, a meditação, a oração e a contemplação, eu simplifico nesse diário espiritual 2 blocos. Deus nos fala e nós falamos a Deus. Ou melhor, na primeira pessoa do singular. Deus me fala e eu falo a Deus. E com isso eu posso escrever
como num diário ou numa agenda, o trecho que eu li no dia, copiá-lo ou parafraseá-lo, ou discursivamente explicar o que eu entendi deste trecho, o que Deus me diz com este trecho, e, em segundo lugar, a resposta que eu dou a Deus a partir deste trecho. Qual é o meu compromisso? Qual é a minha súplica ou prece? Qual é a minha promessa? Como eu posso aplicar concretamente o que eu vejo do meu cotidiano, da minha realidade, das pessoas que me circundam a partir deste trecho? Como ele ilumina, como ele aquece o meu coração. Então, eu espero que este plano de leitura com diário espiritual ajude você a ler toda a Sagrada Escritura nesta meta bastante razoável de 365 dias em um ano. Todos os 73 livros estão previstos aqui neste plano de leitura, com apenas uma leitura paralela, que é uma leitura de um salmo, de um provérbio, ou de um livro da sabedoria ou do eclesiástico, que são os livros sapienciais da Escritura, que ajudam a rezar, a meditar. Conselhos práticos. Reserve os primeiros 10 minutos do dia. Acorde um pouco mais cedo com essa motivação, com este gás de se encontrar com Deus pela palavra de Deus. Tome um banho gelado, se mexa um pouco e comece esta oração diante de Deus. 10 minutos são necessários. Claro que se você tiver mais tempo e se quiser fazer o diário também, você precisará de mais 5, 10 ou 15 minutos suplementares. Mas eu sugiro que não mais do que 30 minutos para todo esse processo. Se você puder ler mais e avançar na leitura, claro que não tem nenhum problema. O que importa é que, fazendo parte do grupo, do clube de leitura, você saberá que haverá aulas nos respectivos meses ou dias assinalados para assimilar. E que haverá encontros ao vivo para que nós debatamos essas leituras. Isso ajuda muito a assimilar o que a gente está lendo, porque a gente está lendo em companhia, num clube de leitura. Outra sugestão que eu dou é, no final do dia, revisar o que se leu. Se você pegar 3, 4 minutos no final do dia para o seu exame de consciência e revisar, o grau de assimilação é muito maior. E em terceiro lugar, você pode revisar no dia seguinte o que leu na véspera. Claro que muito mais rápido, mas quanto mais você reforçar e repetir o que leu, passar os olhos rapidamente nos capítulos anteriores, no dia seguinte, tanto mais você vai assimilar. Então, muito obrigado. Se quiser anotar aqui nos comentários as suas dúvidas, sugestões e opiniões, eu vou ter o maior prazer em comentá-las. E também, se quiser compartilhar esse vídeo com aqueles que você acha que podem se interessar pelo plano de leitura, fique à vontade e eu agradeço muito. Muito obrigado e até a próxima.